Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho Abiú, Eleazar e Tamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. E tem Nadab e Abiú, entretanto caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Tamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. E eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. O Arru dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos do Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel. Tanto entre os homens como entre os rebanhos serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São esses os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E são esses os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simeia. São esses os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E esses são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs sefitas. O sou o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés sienta. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São esses os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E são esses os nomes dos clãs gersonitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E esses são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. Os nomes de onde Senhor disse ainda a Moisés no deserto no Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Foi 7,500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eleazar, filho de Lael. O líder das famílias dos clãs maritas era Eleazar, filho de Lael. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Coate pertenciam os clãs dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzelitas. Eram esses os clãs coatitas. Uma 7 que os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, masculino de idade para cima. Foi os dos sexos coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs cotetas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elirafã, filho de Uziel. Uou, oh, 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 oh. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas
deles era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas, e dos Musitas eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade pra cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zurel, filho de Abiai. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executado. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Já dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.073. Sempre disse também o Senhor a Moisés: todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino de 1 mês de idade para si, e façam uma relação de seus nomes. E Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. O Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor.